tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá, esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Momento tão bom, né, que a gente conta a sua história. Deixa eu te lembrar que dia 22 de agosto, você que manda a sua história pra cá, a gente coloca você pra concorrer a esse kit maravilhoso do Quem Ama Não Esquece, dia 22 de agosto. Tem o sorteio pra você de um fogão elétrico, de um microsystem, secador de cabelos e babyliss. Só me chamar no WhatsApp, 11 99991 9197. A história de hoje eu não quero falar nada. Eu quero só que você pare tudo que tá fazendo pra ouvir. Mauro, bem-vindo ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Deus me deu muito mais do que um dia eu ousei pedir. Quando tudo na minha vida parecia cinza, sem direção e sem esperança, foi Ele quem entrou em cena e trouxe de volta a cor, a fé e o sentido de viver. Eu sempre fui um cara apaixonado por crianças. Desde novo, o meu maior sonho era encontrar a mulher da minha vida e construir com ela uma casa cheia de filhos. Pelo menos uns 3. Só de imaginar isso, de me imaginar vivendo assim, eu já me sentia o homem mais realizado, mais feliz do mundo. Foi nesse tempo em que eu ainda era cheio de planos e esperanças que a Alessandra apareceu. E olha que não demorou nem um minuto. Foi aquele tipo de encontro que o coração decide por você antes mesmo da cabeça entender o que está acontecendo. Amor à primeira vista. A gente começou a conversar e logo de cara parecia que todos os nossos sonhos se encaixavam. O nosso namoro começou e era leve, era verdadeiro, tudo com muito respeito. A Alessandra foi a primeira mulher que eu amei de verdade. Na época, eu morava em outra cidade, mas todo final de semana, sem faltar um, eu fazia a mesma viagem para me encontrar com ela. Pegava ônibus, metrô, mais um ônibus, era longe, cansativo, mas para mim, ver a Alessandra valia cada minuto do caminho. Estar com ela era sempre o melhor momento da minha semana. E eu esperava sempre por isso. Um ano depois que a gente começou a namorar, eu pedi a Alessandra em casamento. E foi um pedido simples, mas cheio de amor. Até hoje eu lembro o quanto ela chorou naquele momento. Porque foi especial mesmo. Lágrimas de felicidade, de quem acreditava no amor, de quem sonhava junto. Depois disso, nós marcamos de escolher juntos a data do nosso casamento. E lá fui eu, como em todos os outros finais de semana. Me arrumei, peguei ônibus, metrô, outro ônibus. Só que dessa vez, não era só para ver a Alessandra. Era para dar o nosso primeiro passo rumo ao nosso grande dia. Mas aí, eu não sei te explicar. Alguma coisa estava diferente, sabe? No caminho para a casa da Alessandra, eu comecei a sentir um frio na barriga, um aperto no peito. Naquele dia tinha algo que não estava certo. E eu não tinha motivo para estar daquele jeito. Eu estava feliz, eu estava cheio de expectativa. Mas o meu corpo já estava tentando me dizer alguma coisa. Estava tentando me avisar. Quando eu cheguei, eu já estranhei. Porque ela sempre me esperava no portão, sempre. Mas daquela vez, quando eu fui chegando perto da casa dela, eu vi que o portão estava fechado. Na hora o meu coração disparou. Eu achei que pudesse ter acontecido alguma coisa. Eu corri até a porta da casa chamando pelo nome dela. Mas quem veio me atender foi o pai. O pai dela. Ele veio caminhando com o rosto abatido, cabisbaixo. E naquele momento, mesmo sem saber o que era, eu senti que a minha vida estava prestes a desabar. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Enquanto eu via o meu sogro se aproximando, tudo aquilo que era diferente de todas as outras vezes. Eu estava imaginando muita coisa, mas não passou pela minha cabeça o que realmente tinha acontecido.
o pai da Alessandra veio até mim e me contou. Me contou que a filha não estava lá na casa naquele momento. A filha não estava ali, me esperando como sempre, como ela sempre fazia em todos os finais de semana. A filha dele não estava ali. E eu perguntei o que tinha acontecido. Perguntei para ele onde é que estava a Alessandra aí. E ele só me disse que ela tinha fugido. Ela fugiu, meu filho. Ela fugiu porque ela está grávida. Como assim, meu Deus do céu? Ela fugiu porque estava grávida. Aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Eu estava tentando entender, eu estava sentindo que algo estava estranho mesmo desde o começo. Foi quando ele me explicou. Ela fugiu grávida porque ela está esperando um bebê de outro homem. Imagina o que foi para mim ouvir aquilo. Eu nunca imaginei passar por uma dor tão grande, nem nos meus piores pesadelos. O amor da minha vida, o amor que eu sonhei, que eu acreditei, que eu fiz planos, que eu desenhei o meu futuro do lado dela. Tudo na minha vida, tudo era com ela. E tudo, de uma hora para outra, virou pó diante ali daquela casa, daquele homem. Eu já tinha até comprado os móveis da casa, da nossa casa. Estava tudo pronto. Eu ia construir uma vida com ela, uma família, filhos. Era o nosso sonho. Pelo menos era o que eu achava. E aí, eu recebo essa bomba, essa notícia. Ela simplesmente me abandonou, sem avisar, sem nem conversar. Ela só foi embora, grávida de outro. Naquele momento a minha vida acabou. Pela primeira vez eu me vi completamente sem chão. E eu fiquei tão mal que nem levantar da cama eu conseguia. Até ir trabalhar para mim era impossível. Foi uma depressão profunda que tomou conta de mim. E não era só tristeza. Era um desespero que me sufocava. Eu chorava o tempo todo. Eu fiquei em estado de choque, anestesiado, sem entender como ela pôde fazer isso comigo. Todos os dias eu pensava em acabar com a minha vida, porque já não fazia mais sentido para mim, sabe? Sem a Alessandra, nada fazia sentido. O meu maior sonho tinha me traído, ido embora sem se despedir, sem dizer adeus, sem dar uma explicação. E me deixou ali, sozinho, perguntando para Deus o que é que eu tinha feito de tão errado. Desde o começo, tudo o que eu tentei foi ser o melhor para ela. Foi dar o melhor que eu tinha. Eu me afundei. Perdi muitos quilos de tanta dor, tanto sofrimento. Parei de comer, parei de falar, parei de viver. Tudo o que eu queria era ficar trancado dentro de casa, no escuro, sem ver ninguém, sem ouvir ninguém. Os meus irmãos perceberam, viram que eu estava definhando, eu emagreci 30 quilos. E aí eles fizeram uma coisa que até hoje eu agradeço. Eles me tiraram dali e me levaram para morar com eles em outra cidade. Lá eles me deram todo o apoio, todo o suporte que eu precisava. Eles me acolheram, me abraçaram e eu passei a fazer terapia. Foi só aí que eu consegui começar a melhorar. Depois de alguns meses eu consegui um trabalho e aos poucos eu fui retomando a minha vida. Mas não foi fácil, não foi mesmo. Ali eu senti que a minha vida começava a tomar um novo rumo. Já o meu coração, esse ficou completamente fechado. Não tinha mais espaço para nada. Qualquer mulher que se aproximava, eu simplesmente não sentia nada. Eu não conseguia. Era como se tivesse uma trava dentro de mim, um bloqueio total. Nem olhar para uma mulher, nem desejar eu conseguia, nem imaginar. A minha vida se resumia a casa, trabalho, trabalho, casa. 4 anos assim. 4 anos. Até que um garotinho que eu nem conhecia mudou tudo isso dentro de mim. Tudo aconteceu quando um primo meu, que morava em outra cidade, me chamou para o casamento dele.
E de cara eu disse que não ia. Imagina, enfrentar um casamento para mim. Eu falei que estava trabalhando demais, eu inventei algumas desculpas, mas ele não aceitou esse não. Ele disse que já estava contando comigo e que não adiantava eu fugir. Eu só sei dizer a você que não teve jeito. Eu tive que ir sem saber que naquele dia Deus ia virar a página da minha história. Quando eu cheguei na festa, eu fui cumprimentando todo mundo. Amigos que eu não via há muito tempo, parentes que a gente só se encontra nessas horas, né? Eu estava ali distraído, jogando conversa fora com alguns convidados, quando eu senti 2 bracinhos me abraçando pelas pernas. Eu olhei para baixo e lá estava ele. Um garotinho de uns 2 anos, me olhando e me chamando de papai. Olha, eu só sei dizer que naquele instante, meu coração congelou por um segundo. Eu não fazia a menor ideia de quem ele era. Mas por algum motivo que eu não sei explicar, eu também não queria soltar aquele abraço. Filho, sai daí. Ele não é seu pai. Tá tudo bem, moça, tá tudo bem. Deixa ele, não tem problema. Que garotinho mais lindo, hein, seu filho? Obrigada, viu? É que o senhor realmente lembra um pouco o pai dele. Sério? Mas não tem problema mesmo. Deixa ele aqui. Obrigada mesmo. Sabe como é que é criança, né? Ali nós começamos a conversar. E eu soube que a mãe daquele menino lindo estava solteira e que tinha se separado há pouco tempo. A gente ficou conversando, brincando com o nenê, e a noite inteira eu confesso a você que eu esqueci de tudo. Eu fiquei encantado pelos 2. Eu nem sei explicar como, mas ela conseguia mexer comigo, depois de tantos anos que eu nem queria saber de nada mesmo. Ela estava mexendo comigo. E o menininho também. Antes de ir embora, nós trocamos o número de telefone e eu a convidei para ir me visitar um dia na minha cidade. Depois a gente se despediu, mas ela não saiu da minha cabeça. Todos os dias eu pensava nela. E eu nem podia imaginar que ela também estava pensando em mim. 2 meses depois, ela me ligou. Oi, Mauro. Sou eu, sim. Quem fala? É a moça que você conheceu no casamento, lembra? Ah, claro que eu lembro. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Olha, eu vou ficar de folga no próximo feriado e eu tava pensando em te visitar aí. Olha, o que eu posso dizer a você, que aquela foi a melhor notícia que eu recebi naquele ano. Eu convidei ela para passar alguns dias na minha casa. E como ela pagava aluguel e sustentava tudo sozinha, eu depositei o valor da passagem para ajudar. A gente combinou que eu a buscaria na rodoviária. E eu lembro exatamente de como eu me senti quando eu a vi chegando com aquele garotinho. Olha, o coração da gente, ele não se engana. Eu peguei os 2, levei para minha casa e depois nós fomos passear. Foi tão divertido, principalmente porque eu percebi que tinha conseguido liberar um sentimento que eu nem imaginava que ainda existia dentro de mim. Foram 7 dias em que pela primeira vez em muito tempo eu me senti vivo de novo. Como se finalmente a minha vida tivesse voltado a ter cor. Na hora de ir embora, a gente não queria se separar. E foi uma despedida muito difícil. Eu agradeci por ela ter passado aqueles dias comigo e por simplesmente ser quem ela era, por ter feito tão bem a mim. Eu adorei a viagem, mas o que mais me encantou foi o jeito como você cuidou da gente. Você trouxe cor para minha vida de novo. Eu nem acredito que isso aconteceu. Mauro, eu acho que a gente poderia tentar. Eu pelo menos estou disposta a isso. Tentar? Eu e você, a gente. Eu acho que a gente pode dar certo. Foi bom demais passar esses dias com você. Nós começamos a namorar à distância. E enquanto isso, eu fui preparando tudo. 1 mês depois, ela já veio morar comigo. 2 meses depois, nós nos casamos.
E logo em seguida, nós tivemos o nosso primeiro filho juntos, o Miguel. Foi tudo muito rápido, mas quando tem que acontecer, simplesmente acontece. Depois de 3 anos, veio mais um presente. A minha filha, Laura, nasceu. Hoje eu tenho uma família linda, construída com muito amor, respeito e parceria. A mulher que entrou na minha vida com um filho no colo me ensinou o que é recomeçar. Ela me resgatou do buraco mais fundo da minha história e me fez descobrir que o amor verdadeiro também pode vir depois da dor. No último Dia dos Pais, o meu filho chegou até mim e disse que não tinha condições de me dar um presente. Mas eu olhei para ele e respondi que o meu maior presente eram eles. Sempre seriam eles. Meus filhos, que eu tanto sonhei desde jovem. A minha família, que eu tanto sonhei. Eles são, sem dúvida, os meus maiores e melhores presentes. Hoje eu entendo que, às vezes, Deus permite que a gente quebre para depois reconstruir. E quando Ele reconstrói, é sempre melhor. Sempre muito melhor do que a gente poderia imaginar. Porque aquele garotinho que me chamou de papai sem saber quem eu era, foi, na verdade, enviado por Deus para me lembrar que sonhos não morrem, eles só mudam de rota. Hoje eu sou pai dele, pai do Miguel e pai da Laura. E é Deus, viu? Deus que realiza todos esses sonhos. E Ele ainda me deu muito mais do que um dia eu ousei pedir. Na semana de Dia dos Pais, quando eu olho para essa família que eu consegui construir com uma mulher incrível ao meu lado, eu só consigo agradecer. Nesse Dia dos Pais, o meu abraço vai para todos os pais que, como eu, um dia pensaram em desistir, mas seguiram em frente. Porque ser pai não é sobre como começa a história, é sobre estar presente todos os dias, amar com verdade e nunca deixar de acreditar que o amor pode renascer, mesmo depois da maior das quedas, da maior das desilusões. Acredite, pode sim acontecer com você. Feliz Dia dos Pais para todos os pais de verdade e especialmente para aqueles que escolheram ser. Pai, pode ser que daqui a algum tempo. Ai, gente, a nossa homenagem para todos os pais. Que história bonita, né? Gostaram? Foi bom, não foi? Eita, hein, Mauro? Conseguiu a família, hein, Mauro? Falo, às vezes, né? O Renan falou, em hipótese alguma eu vou ouvir essa música. Dói, né, Renan? Não dá pra aguentar, né? Não dá, o olho, né? Ai, meu Deus do céu. A Maggie falou assim, eu fico tão feliz com esse final. Ele merecia tanto ter alguém assim na vida dele, mesmo porque ele também é uma pessoa sensacional. Parabéns e que Deus continue abençoando a sua família. Marisete falou, estou emocionada aqui, bom dia. Eliana, que história linda, amei. Hoje esta família está feliz, né? Exatamente. E olha, aquilo que acontece lá no comecinho da história dele, né, da Alessandra, né, dar um pinote, fugir com o outro porque tá grávida de outro. Eu falo assim, às vezes a gente reluta com as coisas que acontecem na nossa vida porque a gente não percebe que é Deus limpando o nosso caminho para o melhor. Às vezes a gente precisa confiar mais no processo e deixar de ter o nosso ego à frente das coisas, né? Maricele falou assim, que história linda, com certeza Deus não coloca alguém no seu caminho por acaso. Denise, manda um beijão pro Barbosa, fala que eu amo ele demais. Tá falado, Denise. O Bruno, é isso aí, pai é quem dá amor. Que legal, feliz Dia dos Pais a todos. A Carol falou, que loucura. Natália, em meio a tanta história de pais ausentes, temos um pai aqui que é um grande exemplo. Quando um homem tem um bom coração, ele faz acontecer. Por isso que eu não gosto de generalizar. Nenhum homem presta, todo pai é não sei o quê. Por isso que eu não gosto de fazer isso. Eu sempre falo, a gente tem ouvintes aqui que são pais incríveis. Incríveis. E tá aqui essa história.
Daiane, história linda. Feliz Dia dos Pais para os pais de verdade. Vocês sim fazem a diferença na nossa vida. Bom, né? Áurea, mano, que coisa linda. Tô apaixonada por esse cara. Amei, ser humano do bem. Luciana, quantas emoções. Deus tem o melhor pra você e pra mim. Feliz Dia dos Pais. Aos pais, felicidades. Um beijo, Santos, obrigada. Benê, meus parabéns. Que Deus abençoe este amor. Que lindo. Cleusa, uma piada. Surpreenda o pai do seu filho. Ponha ele na justiça. Que história linda. Andréa, Deus sabe de todas as coisas. Nem sempre é da forma que queremos. Bruna, como dizia o famoso ditado, pai é quem cuida. Elisângela, Deus sabe de todas as coisas. Ele te livrou da Alessandra porque tinha algo muito melhor pra você. Que história linda. E vem essa música. Ai, não aguento, Tatá. A perda da ex foi um livramento. Nós somos limitados e Deus sabe nosso futuro. Ele é perfeito, não é, Amanda? Ele sabe de todas as coisas. A Fernanda tá perguntando, cadê os likes? Por que vocês ficam nesse miserê de like? Por quê, hein? José falou, estou chorando muito de emoção. Que história linda. Eu perdi minha esposa o ano passado e hoje eu cuido com muito amor dos meus 2 filhos maravilhosos. Ô, José, espero que Deus te dê toda a força do mundo para que você faça um bom trabalho, porque eu sei que você deve se exigir, né? Fica exigindo absurdamente de você mesmo para cuidar dessas crianças, mas que Deus te dê toda a força necessária e que você, voltando para casa e amando a sua família, já saiba que você tá fazendo muito, muito, muito por eles. Juninho falou, primeira vez aqui, já dei like, não deu tempo de ver a história, mas já eu vejo. Você vai amar, Juninho, esteja sempre aqui às 11 da manhã, tá bom? Maria, Tatá, sou fã do seu programa, me escreve na caixa premiada. Aí é outra história. Luciana, Tatá, concordo com você, não gosto de generalizar. Eu detesto generalizar, gente. Homem não presta, eu detesto, porque eu conheço homens maravilhosos, pais incríveis. Então a gente não pode fazer isso. Eu já venho, vai escrevendo aí. Pai, Band FM, pai, é Fábio Júnior. No Quem Ama Não Esquece, essa homenagem a todos os pais de coração, de criação. Esses pais que sabem que precisam ser pais. Esses pais verdadeiros, que amam seus filhos e amam até os filhos dos outros. Por que não? O Mauro veio representar todos esses pais aqui hoje, né, Mauro? Obrigada, viu, Mauro, por trazer a sua história tão bonita, tão cheia de significado. Agradeço por ter contado a minha história aí na Band aí. Agradeço mesmo essa história aí, tá bom? Hoje eu vivo muito bem com a minha família, graças a Deus. Minha família é uma família abençoada, graças a Deus. Hoje eu vivo muito bem, sou muito feliz com toda a minha família. Um abraço a todos vocês aí, tá bom? E um belíssimo trabalho que vocês fazem contando essas histórias maravilhosas. Que não perco nenhum dia, tá bom? Obrigado. Um beijo, viu, Mauro? Eu lembro quando a gente tava conversando, né, pra fazer a história dele, ele se emocionou muito contando, falando sobre os filhos, falando sobre a família. Porque família é algo que realmente precisa transbordar. Quando você fala da sua família, você sente esse amor. Você se emociona. Ontem mesmo a gente teve um ouvinte aqui no estúdio da Band FM e ele tava exatamente, acho que era o William o nome dele, né? E ele veio aqui, ele estava justamente falando dos filhos e ele deu uma pausa assim e começou a chorar quando ele começou a falar do filho mais velho. É isso, família precisa transbordar pelo seu coração e pelos seus olhos. Parabéns, Mauro. Feliz Dia dos Pais. Manda sua mensagem. 11 99991 9197. Eu quero ser pra você a alegria de uma... Olha o que a Leia escreveu aqui, gente. A Leia falou assim, Tatá, meu marido é excelente pai e era um excelente marido até cometer o erro que a grande maioria deles faz. Estou tentando perdoá-lo porque ele é excelente pai e marido, mas teve esse erro. Leia, isso é uma coisa que vocês precisam sentar e se acertar, né? Eu imagino que a gente cometa tantos erros ao longo da vida
tantos erros, tantos. A questão é que muitas vezes as pessoas não sabem dos nossos erros. Entende? E aí quando a gente descobre o erro do outro, a gente acha que o erro do outro é muito maior do que os nossos erros que são feitos ali na surdina. Só que a gente nunca pode... E aí, claro, cada um faz o que quiser, né? Eu tô tentando só trazer um pouco mais de clareza à situação. Cada um faz o que quer. Mas muitas vezes as pessoas têm muito mais qualidade do que defeitos. E aí, por conta do nosso ego, por conta da nossa ferida, a gente anula tudo de bom que essa pessoa fez e foca só naquilo. Imagina se Jesus tivesse feito isso com a gente. A gente não estaria aqui. Tá? Então que tudo se resolva da melhor forma, da forma como o seu coração achar melhor pra você, tá? A Michele falou, Mauro, também admirei muito sua família, que cuidou de você no seu pior momento. Te reergueu pra você viver essa história de amor de verdade. Luli, estou escutando desde a Argentina. Um beijo para os nossos hermanos. Fernanda, desejo muito contar a minha história, Tatá. Fer, é só você me chamar aqui no WhatsApp, 11 9 9991-9197. Escreve lá, Tatá, é a Fernanda, quero contar minha história. Aí você já manda um resuminho da sua história, não precisa contar a história inteira. Fala os pontos principais, tá bom? A Marli, Tatá, sou nova por aqui, estou escutando todos os dias. Você pedindo like, isso, vamos dar like. Muito bem, Marli, chegou fazendo o que tem que ser feito. Se ele não tivesse ido ao casamento, eu não teria encontrado o grande amor? É. Quando você fica falando não pra algumas coisas, talvez a tua vida tá prestes a mudar e você tá falando não. Primeira vez aqui ouvindo, aqui de Portugal, mas sempre ouço a história, já dei like. Oi, Ingrid, um beijo pra você. Ivone, Tatá, essa história mostra o verdadeiro amor e o amor pela família. Esse rapaz sofreu muito. Triste, né? Quem mais tá aqui? Silviane, que história linda. Eu creio que uma hora vai dar tudo certo pra mim também. Feliz Dia dos Pais. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mainara, o caso desse rapaz dá um tapa na cara dos pais biológicos que não cuidam dos filhos. Que volta por cima. Tatiana, que linda história. Parabéns a todos os pais verdadeiros. A Leda falou, Tatá, os recomeços. Ah, os recomeços. São lindos, né? Taicil, a paternidade nos amadurece muito. É um incentivo para levantar todos os dias e agradecer a Deus pela oportunidade. Sou abençoado com 4 filhos, 2 biológicos e 2 adotivos e sou feliz. Ai, Taicil, que lindo. Peraí, gente. Banja FM pra você, Paulinha Fernandes, no Quem Ama Não Esquece, que já começou e eu tô te esperando. Olha aqui, mais um pai falando, tá vendo? Michele, Fernanda Oliveira, pode contar sua história que eu desejo escutar sua história. Amo todas e todos os dias, pois eu aprendo diariamente. Eu também aprendo demais com as histórias. E aprendo muito mais... a tentar enxergar sempre um outro lado das coisas. Porque eu sempre falo que a gente carrega, né, na nossa vida as nossas dores. Então, aquilo que dói na gente, quando a gente vê acontecendo, a gente já vai lá cheio de julgamento. E aí, com as histórias, até porque, né, eu não posso colocar um monte de julgamentos aqui, por causa da minha posição, eu olho às vezes para algumas coisas e falo, tem esse lado que, né, o meu julgamento não me permite ver. E aí eu paro para analisar e entender que do outro lado existe uma outra pessoa também, né? Que Deus abençoe essa família sempre. Deus é maravilhoso mesmo. Deixa eu ver quem mais. A Débora. Que história linda, amei. Meu filho não tem um pai presente. E ontem recebeu o presente para dar pro pai. Então me deu e falou, é para você, mamãe. E você sabe o que é engraçado? Muitas vezes as crianças, elas arrumam soluções mágicas. Criança é muito prática. Aí sabe o que a gente faz? A gente faz exatamente isso que eu acabei de falar pra você. A gente pega todas as nossas feridas e as nossas dores e a gente deposita nessa criança. Porque pra criança tá resolvido. Tá aqui, mãe, é pra você. A criança, ela vai direto onde tá o amor, direto onde ela tá sendo acolhida. Aí a gente vem e coloca aquela carga emocional. Ai, meu filho, porque seu pai... Gente, vai viver a vida e vai viver o melhor que a vida tem. A Ivone falou, Tatá, essa história mostra o verdadeiro amor e valor pela família. Esse rapaz sofreu muito mesmo. Oi, Tatá, que história linda, que Deus abençoe todos os papais. Amém. Tatá, hoje me sinto completo com meus 2 filhos e o quanto eles fizeram me crescer como homem. E como o meu casamento é mais completo com eles e saber que
eles me esperam no final do dia para curtirmos. É o Bruno. Eu sempre digo o seguinte, há exceções? Obviamente que há exceções. Mas família é uma coisa que faz o homem amadurecer muito. Família é uma coisa que faz o homem se centrar muito. Muito mesmo. Demais. Principalmente quando ele tem uma esposa que está na posição de esposa e não na posição de marido. Né? Porque eu falo que são as mulheres carcereiras. Quando essa mulher deixa de ser carcereira, que fica aprisionando a família, porque tudo tem que estar no controle dela, e deixa o marido ser marido, deixa o pai ser pai, as coisas começam a fluir. É impressionante. E se eu estiver falando besteira aqui, os homens, as mulheres não. Mas os homens podem dizer, você tá falando merda aqui. Ai, merda, não posso falar. Desculpa. Tô achando que eu tô no... Desculpa, gente. Verônica, oi, Tatá. Um recado aos homens. Ele não sabe o estrago que fazem na vida de um filho sendo ausente. Eles sabem, Verônica. Só que a história aqui tá falando de um pai presente. Tá vendo como vocês puxam o tempo todo pro negativo? A gente tá falando dos pais que são presentes. A gente tá vangloriando esse pai que foi presente. Gabriela, são essas histórias que me fazem acreditar que ainda posso ter uma família, mesmo em meio a tanta gente que não quer compromisso. Porque vocês focam na gente que não quer compromisso. Tá vendo como a história ela é totalmente positiva? Aí vocês puxam pro negativo. Volta pro positivo. Volta pro Mauro, volta pra esse cara que escreveu aqui, ó, que é feliz da vida porque tem a família dele. Volta pra esses pais que escreveram aqui, ó, que dá vontade de voltar pra casa porque tem uma família. Volta o pensamento para o positivo, gente. Volta sempre pra isso. Quando vocês forem embora, não esqueça de dar like, tá bom? Um beijo pra vocês, um bom final de semana. Reflitam sobre as coisas boas e positivas e sobre aquilo que vocês querem. Se vocês não querem um pior na vida de vocês, não reflitam sobre isso. Pensem nas coisas boas, por favor, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Sejam felizes e tenham amor. A todos os pais, feliz Dia dos Pais. Beijo! Sem louça.